Leis de Newton. A gente vai estudar agora a dinâmica, que estuda o movimento e as suas causas. A força é uma grandeza física que ou deforma os corpos ou produz variação na velocidade desses corpos, isso é, produz aceleração. A primeira lei, ou lei da inércia, diz que todo corpo que não esteja sujeito a nenhuma força ou sobre o qual a força resultante seja zero, se manterá em movimento retilíneo e uniforme para sempre, se nenhuma força atuar sobre ele ou se o conjunto de forças tiverem soma valendo zero. A massa de um corpo é a medida que indica a inércia desse corpo, isso é, a inércia é uma propriedade geral da matéria de se manter com a velocidade que está. E a massa mede isso, né? Quer dizer, quanto mais massa tiver um corpo, mais dificuldade nós temos em colocá-lo em movimento. Mas uma vez colocado em movimento, o corpo de grande massa vai ter dificuldade também em ser parado, né? Então, essa inércia é uma tendência, uma propriedade geral da matéria de se manter com a velocidade que ela já tem. Se está parada, tende a continuar parada. Se está em movimento, tende a ter aquela velocidade, por exemplo, 10 metros por segundo. Só mudará se uma força externa atuar sobre ela, uma força externa diferente de zero, naturalmente. A segunda lei de Newton é também chamada de lei fundamental da dinâmica. Ela é uma equação bem simples, mas será muito aplicada e, no caso aqui, a FR, que é um vetor, essa setinha aqui indica que FR e A são vetores. A é a aceleração. A massa é uma grandeza escalar. Escalar é a grandeza que, para estar completamente definida, precisa apenas do número dela, por exemplo, 5. Naturalmente, como grandeza física, acompanhada da unidade, 5 gramas, 5 quilogramas. Né? Toda grandeza física tem uma unidade associada. Já a força resultante, ela é a soma de todos os vetores de força que atuam num dado corpo. Então, nós já vimos nos vídeos anteriores que podemos somar vetores, né? E é o que nós vamos aplicar sempre em problemas de física que tivermos que aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante sobre um corpo é igual à massa desse corpo vezes a aceleração desse corpo. É isso que diz a segunda lei. A terceira lei, chamada de lei da ação e reação, ela diz que a força de um corpo A atuando no corpo B é igual a menos a força do corpo B sobre o corpo A. O que quer dizer isso? Que elas terão o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Isto é, a força que A faz em B, se for, por exemplo, horizontal, a F de B em A também será horizontal. Se for de módulo 5 newtons, a F de A em B, a F de B em A também será de 5 newtons. Ocorre que elas terão sentidos opostos. Então, terão sinais opostos. Se uma for positiva, a outra será negativa. A lei da gravitação universal diz que a força entre duas massas é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Se, por exemplo, M e Mzão forem dois planetas, esse R aqui é a distância entre os centros dos planetas. E quem é G? G é a constante de gravitação universal, que tem um valor definido que já vimos e é tabelado, né? Então, uma informação importante sobre a força de gravitação, note que ela nunca será zero. Ela sempre terá um valor. Ela é uma força que é a mais fraca força da natureza, há 4 tipos de força, só que ela é uma força de longuíssimo alcance. Encerrado o vídeo.